fazer a última sequência, tá bom? Minha gente, vamos ver onde é que tá isso no gráfico, pra ficar bem claro isso pra todo mundo. Então, aqui, tô com a vermelha, né? Vamos lá. Ó, então eu tô parada aqui. Esse é o ponto em que eu parei, tá bom? Então, agora eu vou fazer essa sequência, ó, vou passar uma setinha aqui, ó. Esta sequência aqui é a que eu vou fazer, tá joia? Então, eu já sei que o meu primeiro bololozinho, ó, ele sai do meu ponto alto. Então, vamos lá? Ô, meu filho, vem pra cá. Pronto. Olha lá, ó. A gente alarga, laça e começa. Então, vai. Primeiro. Segundo. Terceiro. Vou trazer aqui que é pra me ajudar. Vou laçar. Na base, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Deixa travando, tá? O último. Então, o último, gente, é na corrente aqui, ó. Na última corrente que eu fiz, né? Então, passo por ela e aí eu começo. Primeiro. Segundo. Não passei certo. Vou tirar da agulha, porque eu não passei por dentro. Ele passou ao redor. E ao redor eu vou ter que usar depois. Mais uma vez passei ao redor. Pra vocês verem que é difícil. Pronto, passei. Terceiro. Seguro. Ó, tem 3, tá bom? Vem aqui, aqui, faz a corrente. Alarga. Vamos fazer o último. Primeiro. Segundo. Terceiro. Vem aqui e vem aqui. E agora, onde que eu fecho ele? Não tem ponto para fechar. Tem sim. Laça, vem aqui na base. Então, naquele mesmo pontinho onde você fez essa daqui, você pode passar aqui, ó, passar por dentro. Mas você pode também, se tiver muito apertadinho, passar ao redor. Eu vou passar ao redor para te mostrar. Faz o ponto alto. Olha lá. Do mesmo jeito que tá o início, aqui você tem cordão de corrente. Tá aqui. Vamos pôr assim. Vamos trazer aqui. Olha lá. Viu? Tá igualzinho. Então, olha só, gente. Começando a próxima carreira, a gente vai pegando aqui, ó. 1, 2, 3 correntes e já tem o primeiro bololozinho que é feito nesse miolo aqui. Tá bom? Então, vamos lá fazer aqui. 1, 2, 3 correntes, já pode virar. Laça aqui. Vem no bololozinho aqui no meio e faz aqui, ó. Primeira passada, segunda, terceira. Passa aqui e trava. Faz 3 correntes. 1, 2, 3. Laça, volta no miolinho. Primeira, segunda, terceira. Vem aqui, arremata aqui. Olha a florzinha feita mais uma vez. Olha lá, fica bonitinha, danada, né, gente? Aí é que a gente laça e volta um ponto para cada ponto de base, tá? Precisa ter 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro. Quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. Então, ó, tá vendo lá? Olha como que fica marcado a escala desse aumento que eu falei pra vocês. Que, na verdade, não é feito com 2 pontos no mesmo ponto de base. É feito pelas próprias pétalas, né? Então, a partir do momento que eu não tenho mais nenhuma pétala vindo pro lado de fora, eu não vou ter mais aumento. E aí é que eu vou ter essa resposta reta, né? Sempre reta. Percebe que essas pétalas saem do gráfico, ó, estão fora do gráfico. É exatamente o que aconteceu aqui, tá bom? Bem, aí, florzinha, tá? Então, vamos fazer junto aqui, ó. Primeira passada, segunda, terceira. Venho aqui e venho aqui. 3 correntes, tá? 1, 2, 3. Dê-me cabo. Laço, vamos fazer passada. Primeira passada,
segunda, terceira. Traz para fora, arremata. Olha lá, florzinha. Novamente, sequência de 5 pontos. Então, bora lá fazer aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro ponto, quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Eu vou seguir a carreira com vocês porque a gente tá chegando no final. Então, vamos lá, ó, florzinha. Então, primeira passada, segunda, terceira. Vem aqui, trava aqui. Faz 3 correntes. 1, 2, 3. Mais uma pétala da florzinha. No miolinho, primeira, segunda, terceira. Vem aqui, trava aqui. Então, olha lá onde a gente tá, né? 1, 2, 3. Olha lá no gráfico, vamos se achar. Ó, 1, 2, 3. Eu estou aqui. Tudo bem? Vamos fazer as últimas sequências de pontos, né? Então, bora lá, vai. Então, eu sei que eu vou começar com os pontos altos, né? Porque são 5. Então, primeiro, segundo, o terceiro, dê-me cabo, o quarto e o quinto. Gente, as últimas pétalas. Então, vem, ó, lacei no miolinho, primeira passada, segunda, terceira. Traz aqui, arremata aqui. 3 correntes. Laça, mais uma pétala. Primeira passada, segunda, terceira. Traz aqui, arremata. E agora, para encerrar, olha aqui no gráfico comigo, ó. Então, a gente estava aqui, fizemos esta parte, estamos paradas aqui. Olha quem que encerra. Ponto alto, que é feito aqui na base, entre a corrente e a pétala inicial da flor, que a gente está encerrando agora. Tá vendo lá? Então, vou laçar aqui. Aqui nesse miolinho, vou fazer o meu ponto alto. Oi, tá lá. Carreira encerrada. Então, observem o gráfico agora, ó. Eu tenho aqui uma sequência, né, ó. Isso daqui é um ponto fantasia. São 2 carreiras para fazer o ponto fantasia por completo. Isso daqui é um ponto fantasia. Isso aqui é um ponto fantasia. Então, eu tenho mais 3 sequências de ponto fantasia. E eu tenho 6 carreiras no total para conseguir fazer as 3 sequências do ponto fantasia. Continuamos intercalando as florzinhas. Perceba o posicionamento sempre intercalado. E depois dessa sequência, a gente começa a falar das alças, que com certeza é uma parte bem tranquila. Então, a minha proposta é a seguinte. Vamos seguir, vamos cada um no seu tempo, né? Fazendo as 3 carreiras, porque agora não tem mais aumentos, agora a gente simplesmente vai seguir o intercalamento, nós já vimos todos os pontos importantes, já entendemos como que se faz a leitura do gráfico e a gente consegue seguir. Por quê? Porque realmente é repetir. As 6 carreiras é repetição. Vamos lá? Vou tecer as minhas e eu volto na hora que formos fazer as alças. Então, olha lá, minha gente. Chegada ao final, né? Nós temos a sequência de repetições. Agora, a gente vai trabalhar as alças. E as alças, gente, olhem só, elas partem, né, exatamente desta carreira em que nós temos 3 florzinhas. Observem aqui o gráfico. 1, 2, 3. Então, agora eu vou seguir neste caminho e neste caminho. É claro, em um lado, o lado em que eu estou, então, aqui, eu poderei seguir automaticamente. Do outro lado, eu vou precisar, ao chegar ao final deste lado, fazer o arremate do cabo e vir para cá. Então, existe uma diferença, sim, no sentido de posso continuar ou preciso de arremate, tá bom? De forma geral, o que nós teremos na nossa alça, né, será, vamos pegar aqui, olha, vou pegar o rosa. Então, rosa para essa etapa, tá bom? Vou pegar essa parte para te mostrar. E aqui, vamos ampliar um pouquinho. Tô aqui, todo mundo vê
Isso é legal. Então, olha lá. Eu vou começar com 3 correntes e a sequência dos pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, sendo que este daqui é preso nesta corrente. Eu só não coloquei no gráfico ele inclinado desta forma, ó, porque iria ficar um ponto muito torto e graficamente não ia ficar bonito. Então, o que eu fiz foi, mantive o ponto aqui, mas eu estou dizendo que este ponto é preso aqui. Então, olha aqui a corrente, olha aqui a setinha indicando este ponto preso aqui. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos fazer inicialmente juntas? Porque depois é bem repetição e é bem tranquilo. Então, eu preciso de 1, 2, 3, 4. O quinto ponto é preso lá no final. 3 correntes. Vou virar. São 4 pontos, né? Então, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Laço e eu tenho que prender um aqui, nessa minha terceira corrente. Olha lá, um que ficou inclinado. Esse que fica inclinado traz a alça mais para perto da execução e vai dar o formato arredondado que nós vamos obter já já. Na próxima carreira, eu começo com as 3 correntes, ó, 1, 2, 3, e eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto. Então, vem comigo, ó, 1, 2, 3, laço, viro, um ponto para cada, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, percebe que já tá ficando arredondado? Então, quando a gente olha no gráfico, a gente não percebe isso, mas é o que acontece, vai arredondando. E a partir de agora já não tem mais, vai ficar retinho. Olha a próxima carreira aqui, ó, dá pra ver? Dá. Então, olha lá, ó. 1, 2, 3 correntes, um ponto alto para cada ponto, sendo 4. 1, 2, 3 e 4. Então, olha lá. 1, 2, 3 correntes, laça, vira. E vamos lá? Então, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou alargar porque eu quero te mostrar como é que vai ficando o desenho. Olha aqui, ó. Tá percebendo que tá ficando inclinadinho? Isto daqui que você está vendo, nesta peça, olha aqui, está aqui. Mas veja como que some. Vamos, isso. Olha, veja como que some. Por quê? Porque na hora que você está fazendo a continuidade e que você faz, inclusive, o acabamento, automaticamente você ganha esse desenho todo redondinho. Perceberam? Minha gente, podemos fazer então a sequência? Pessoal, olha, a partir do momento que a gente determina que são 4 pontos, né? Sempre continua os 4 pontos até a última carreira. E a mesma coisa é feita do outro lado, ó, perceba, reinicia. Então, eu reinicio neste ponto com as 3 correntes, eu vou fazer o ponto inclinado aqui, enfim. Tudo que eu faço deste lado, eu repito deste lado. Porém, aqui tem um arremate, vou arrematar para reiniciar do outro lado. Bora lá? Vou fazer o meu. Volto para continuar com vocês. Então, vejam que uma vez que nós temos as 2 alças, veja, olha, essa daqui, equivalente a esta, equivalente a esta, nós temos esta parte da peça toda tecida, que é o que corresponde a esta parte do gráfico. Agora, a gente tem que falar dos acabamentos. Então, observe nesta peça já tecida que totalmente
ao redor, olha, a gente tem essa parte de acabamento. Aqui feita com duas cores, né? Eu trabalhei uma primeira carreira com a mesma cor da execução, a segunda carreira com uma segunda cor e a última carreira com a mesma cor da execução. Farei a mesma coisa, porém, eu inverterei, né? Eu vou trabalhar o branco em duas carreiras de acabamento e o azul em uma só. O gráfico agora muda. Então, o que eu fiz? Para não ficar aquela quantidade de informação muito grande em cor ativa no gráfico, né? Eu dividi o gráfico em duas partes, esta nós já fizemos. E agora a gente tem esta sequência. Perceba que eu tenho exatamente aqui o mesmo que eu mostrei para vocês aqui. Mas, para que a visualização do que importa neste momento ficasse mais evidente, coloquei bem clarinho e coloquei em tons mais fortes o que realmente nós vamos fazer. O que é muito legal é que a gente pode iniciar essa etapa em qualquer ponto, inclusive no ponto em que a gente estiver, tá bom? Então, aqui no caso, eu vou trabalhar do outro lado, né? Eu encerrei a carreira aqui, né? Eu tenho que trabalhar ela virada para cá. Então, o que eu vou fazer é assim, uma coisa que é interessante. A gente pensa em virar quando a gente vai fazer carreiras de ida e de volta. Nesse momento, a partir de agora, eu começo a fazer carreiras circulares. Então, eu vou trabalhar ao redor da peça. Eu vou contornar a peça por completo até alcançar o início. Não importa o ponto em que nós estejamos. Aqui, o que eu sugiro é que seja feito um arremate para que seja iniciado na extremidade. Então, ao invés de iniciar aqui, eu inicio aqui. É a sugestão do gráfico, tá? Mas, para facilitar, para que eu tenha um arremate a menos, e inclusive eu penso até em mudar esta parte gráfica, tirar daqui e colocar para cá, pode ser até que eu mude. E aí eu posto para vocês já com a alteração, para que não destoe do que eu vou fazer aqui. Mas eu elimino um arremate. Esse é o meu intuito. Então, a gente acaba pensando, né, na coisa de uma outra forma. Então, aqui, continuando com a cor da própria execução, o que eu vou fazer é o contorno, perceba. Eu estou, então, pensando em executar esta carreira que tem a cor mais forte, ó. Tá vendo a cor mais forte? É essa daqui, tá bom? Para vocês, lá no aplicativo, o gráfico vai estar colorido. Então, fica muito mais fácil de você observar. Aqui para mim, como eu imprimi em preto e branco, eu tenho nuances, né? Eu tenho tonalidades. E aí eu tenho que ir determinando, né? O que vai acontecer em cada uma delas aqui com vocês, tá bom? Uma coisa aqui, olha, tá muito fácil de se enganar no gráfico. Então, só para mostrar para vocês. Cordãozinho de correntes e essa carreira de pontos baixos estão representadas, vejam, aqui, tá, ó. Cordão de correntes, carreira de pontos baixos, ok? Eu vou colocá-las mais clarinha para que vocês, na hora de imprimir, tenham tudo clarinho. Porque eu deixei clarinho o ponto fantasia e a sequência da alça, ó. Então, ponto fantasia e sequência de alça tá clarinho, tá? Mas eu vou colocar essa parte clarinha também, porque eu acho que vai ficar mais legal de vocês observarem. E nós aqui vamos trabalhar, então, essa carreira aqui, ó. Ó, esse contorno, essa parte mais escura, ó. Tá vendo? Aqui, 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 vou descer, descer. É tudo ponto baixo, ó. Tá vendo? Tudo ponto baixo. Ó, aqui, uma correntinha, aqui, 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 aqui. Não é essa não, tá? É essa aqui. Vou trabalhar essa aqui, vou voltar lá pra cima, ó, até eu encontrar o meu ponto inicial, tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Percebam que, basicamente, nós temos
correntes, olha lá, em extremidades. Então, aonde vai ficar, entre aspas, pontudinho, eu tenho correntes. Aonde vai ficar boleado, eu não tenho, porque se você for pensar que aqui é uma extremidade, mas aqui também é um ponto de extremidade, né? Aqui também poderia ter corrente, mas não tem não, tá? Então, só corrente mesmo aqui, 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 aqui e aqui. Tá joia? Então, vamos começar? Olha só. A dica que eu dou é que vocês sempre trabalhem com a quantidade de pontos baixos que o seu ponto exigir. Pessoas que têm pontos mais largos automaticamente vão utilizar mais pontos baixos para revestir. Pessoas que têm os pontos mais apertadinhos, mais justinhos, utilizarão menos pontos baixos para revestir. E aqui no gráfico eu apresento basicamente a sequência, que é tudo com ponto baixo. Então, não exatamente contem a quantidade de pontos, que é justamente para que vocês, nessa adaptação de pontos mais largos e pontos mais apertados, não acabem se perdendo e ficando com uma execução que não corresponda ao que a gente deseja, por conta de seguir exatamente essa quantidade de pontos. Aqui tá para a atenção do meu ponto. O seu pode ser que com um pouco menos já seja o bastante e que também você precise de um pouco mais, tá bom? Vai preenchendo ao redor com a quantidade necessária de pontos baixos, ok? Então, para começar a carreira, ó, uma corrente e eu já vou começar aqui na lateral. E na lateral é muito simples, ao redor dos pontos que você fez em todas as carreiras, você vai passando a agulha e vai fazendo, olha, pontos baixos. Olha só como é fácil preencher, né, ao redor. São pontos altos e são cordões de correntes. Então, você vai observando, ó, e aí você vai preenchendo ao redor com a quantidade de pontos baixos que você precise. Eu aqui, normalmente, né, vou fazer 2 pontos baixos ao redor do ponto alto ou do cordão de correntes e um ponto baixo, e aqui eu vou até trazer a imagem um pouquinho mais para perto, ó, exatamente aqui nesse miolinho, que é onde tem o fechamento do ponto da carreira, ó, então eu faço sempre um ponto baixo aqui nesse miolinho, ó, aí eu faço 2 aqui, olha, observa bem o que eu tô dizendo para vocês, ó, tá? E aí aqui nesse miolinho, eu faço 1. Então, na verdade, assim como para um ponto alto eu preciso de 3 correntes para dar a altura do ponto e fazer a carreira em ponto alto, por exemplo, na lateral eu terei também 3 pontos baixos, mas é isso, vai depender da tensão do seu ponto. Se você tiver um pontinho mais largo, pode ser que você precise de 4. E se você tiver um ponto mais apertado, pode ser que você faça somente 2. Então, tem que adaptar, tem que observar o desenho e o formato do seu ponto e sempre entregar à sua execução exatamente aquilo que ela precisa para que fique bem certinha, bem bonitinha visualmente falando. Aqui, observem. Vai ficar retinho quando eu fizer do outro lado, tá? Então, ele dá uma inclinadinha para cá pela quantidade de pontos que a gente tá vendo. Observe, então, que eu cheguei aqui aonde tem aquele ponto que tá inclinado, né? Gente, aqui eu faço um ponto baixo somente. Você pode até observar, ó, vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Olha, esse aqui é aquele ponto que fica inclinado. Percebe que eu tenho um ponto baixo no cordão de 3 correntes, tá bem clarinho o cordão aqui. E eu tenho um ponto baixo ao redor desse ponto alto, que é o que fica inclinado. Não faço 3, que é justamente para eu depois, né, obter o boleado, que aqui fica bem fácil de ver. Olha o boleado aqui, ó.
Tá vendo? Não fica pontudo, fica bem redondinho. Se a gente fizer a quantidade total de pontos baixos, automaticamente eu não vou conseguir ter o boleado, tá bom? E aí, então, eu tenho lá o meu ponto alto, onde eu vou fazer aqui um ponto baixo, e eu tenho aqui o cordão de correntes, ao redor eu vou fazer um ponto baixo, ó, e aí eu vou embora, eu continuo tecendo nessa direção, só que aí fica super simples, né, porque aqui é reto, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, e tá tudo bem, ó, tá vendo? Um pontinho para cada ponto. Vamos acompanhar mais um pouquinho juntas aqui. Essa sequência vai ficar um pouquinho maior do que normalmente a gente acaba gravando, mas eu vou conseguir mostrar para vocês do outro lado novamente, fazendo somente um ponto baixo para o ponto alto inclinado e no cordão de correntes, que é para você obter o boleado. Olha aqui eu chegando, ó. Ó, tá vendo então? Aqui eu tenho o meu ponto alto que tá inclinado. Então, aqui eu vou fazer um ponto, eu vou manter ele, ó, perceba. Aqui eu já tenho ponto, né, ó, eu vou inclinar, ó, faço aqui um ponto baixo. Perceba que ele já puxa o ponto mais pra cá. E olha aqui, ó, que o cordãozinho de corrente, né? Olha aqui, ó, eu tenho aqui um ponto que tá inclinado. Eu vou fazer um só. Observa. E aí, quando eu tenho ele reto, vamos tirar aqui, ó. Percebe que aqui tá inclinado e aqui tá reto? Então, quando eu tenho ele reto, aí eu volto a trabalhar aquela sequência, né? Onde no miolinho eu ponho 1 e ao redor eu ponho 2. Porque aqui para mim eu preciso dos 3, tá? Lembra que você aí vai observar a tensão do seu ponto. Olha que belezinha, né? Que a gente não acaba obtendo. Deixa eu pegar mais cabo aqui. Quase que caiu o meu novelinho. Ó. Aqui no miolinho. Vamos chegar na extremidade para a gente fazer a mudança da orientação da execução? Eu acho que vai ficar bem interessante, ó. E eu sigo aqui, sempre revestindo na medida da necessidade. Se eu vejo que dá para ir adiante, a gente vai, tá? Não tem problema não, ó. Quase na extremidade. E aí, lá no gráfico, né, ele fala assim para mim, olha, quando tu chega na extremidade, você vai fazer, então, uma corrente para virar a orientação do trabalho. Então, observa que eu chego na extremidade e aqui eu já vou fazer um pontinho, olha, que vai ficar deitado. Ó, ele fica deitado, tá vendo? Para eu poder mudar, percebe aqui no gráfico, ó. Então, eu tô aqui, né? Eu preciso de uma corrente para poder vir para cá. E é isso que a gente vai fazer agora, ó. Faço aqui uma corrente. No mesmo ponto, eu trabalho o ponto baixo. E aí, olha onde que eu tô. Eu já tô nessa direção. E aí, é só seguir, né? Fazendo um ponto para cada ponto de base. Percebe que, nossa, não altera nada? Olha como fica facinho de trabalhar, né? Aí, aqui na extremidade, eu faço um aqui. Eu faço uma corrente. E olha, no mesmo pontinho, na mesma direção, eu tenho que continuar para poder virar a orientação do trabalho. Ó, vamos largar aqui? Olha aqui, ó. Olha o contorno feito. Mais para baixo. Ó o contorno feito, tá? E aí, a gente tem, então, exatamente isso, ó. Ponto baixo, uma corrente ponto baixo. Percebe que tá tudo no mesmo ponto. Aí, ponto baixo, um para cada ponto. E quando chega novamente na extremidade, é ponto baixo, corrente, ponto baixo, no mesmo ponto. Viu lá? Belezinha? Perceberam? Então, joia. Vamos fazer, então, esse contorno aqui por completo. E olha, eu acho que dá pra gente fazer o seguinte. Eu vou fazer, então, esse contorno por completo, tá bom? E você aí vai continuar tecendo, assim como eu aqui, fazendo a próxima carreira, que também, gente, há um ponto baixo para cada ponto, olha. Um ponto baixo para cada ponto. Aonde foi corrente, continua sendo corrente. Um ponto baixo para... Aqui, um ponto baixo para cada ponto. Aonde foi corrente, continua sendo corrente, só que eu aqui vou trabalhar a próxima com o azul. E aí, na última carreira do acabamento, que é onde eu tenho essa sequência de pontinhos aqui e os leques, é que eu volto a trabalhar com o branco. E aí, nessa carreira, então, é que eu volto para tecer com vocês. Tá joia? Vamos lá, então. Vamos fazer essa sequência e depois a gente continua.